Olá! Hoje o meu vídeo ele não vai ser sobre atividades da sala de aula, mas eu vou estar falando um pouquinho sobre organização. Como se organizar nessa novidade que a gente está tendo de aula em casa. Assim como eu precisei me organizar, você também precisa, querido aluno. Então a prof quer começar com 5 dicas para você, mas não são apenas dicas, são orientações que precisam ser seguidas se você quer ter um bom desempenho em toda essa nova rotina que você tem. Primeira dica: todos os dias antes de você começar a sua atividade, você precisa ter um local definido para estudo. Quer seja sua mesa, seu quarto, a mesa da sala, a mesa da cozinha, não importa. Tem que haver um local na sua casa que ele é único e exclusivo para estudo. Combinado? Nesse local, você vai estar com o seu livro, seu caderno, seu estojo, o que você vai precisar para usar, mas você precisa desse local. Segundo, você precisa ter um horário definido para estudar. Não importa se você estuda de manhã ou à tarde. Agora você está o dia todo em casa, mas defina um horário para você estudar. 9 horas da manhã, horário de estudar. 3 horas da tarde, horário de estudar. Eu não sei qual vai ser o seu horário, mas tenha um horário definido. Quando nós não temos horário definido, isso demonstra desorganização. E automaticamente a gente não consegue cumprir tudo aquilo que precisa. E dentro do horário tenha um tempo definido para fazer as suas atividades. Eu e você sabemos que a gente consegue fazer sozinho, com orientação, explicação e tudo mais. Mas tem criança que está usando assim um tempo enorme para fazer. Precisa disso? Não. Nós precisamos ter horário para fazer, porque senão a gente fica em cima de uma produção textual uma tarde inteira. E na vida não é só produção textual, não é verdade? Então, tenha um tempo para fazer. Olha, eu quero cumprir essa atividade, dá para me fazer em uns 40 minutos. Determine isso para você, ok? Horário e tempo. Terceiro, postura. Ai, ai, ai. Sabe quando a prof fica na sala de aula falando assim: fulano, senta direito. Ciclano andando pela sala não é legal. Sala não é ambiente de correr. Agora não é hora de brincar. Lembra quando a prof fala assim? Pois é. A mesma coisa você precisa ter em casa, no seu horário de estudo, no seu tempo para estudar. Então tenha uma postura. Postura, prof, sente direito na sua cadeira, certo? Começa por aí. Mas antes de você sentar, não se esqueça. Dente escovado, ir no banheiro, estar prontinho, tudo ok, xixi ok, número 2 ok, para poder estudar. Roupa e um copo de água perto de você ou sua garrafinha que deve estar com você em casa. Então tenha postura naquele momento. Esse é um momento que não é hora de ficar andando pela casa, brincando com o cachorro. Tudo aquilo que for ser uma distração para você não deve estar nesse momento com você, certo? É o momento da sala de aula. Nesse caso, momento de aula em casa, ok? E último, sabe o intervalo que a professora coloca no passo a passo para você? Tenha esse intervalo. Mas não é um intervalo de meia hora, tipo, eu fiz português, agora eu vou brincar, vou jogar e daqui umas 2 horas eu venho e faço religião. É isso? Não. Intervalo é apenas para você ir comer uma fruta, se você tiver com fome, tiver afim, certo? Tomar uma água, dar uns pulinhos, dar aquela espreguiçada assim, sabe, nos ombros e tal. É isso. Não é o momento de parar. Então, seja organizado e lembre-se, você será avaliado por todas as suas atividades. Então, não leve na brincadeira, ok? Agora, a prof quer dar 5 dicas para os papais e para as mamães que estão em casa nesse gigante desafio que é trabalhar em casa e ajudar os filhos nesse momento de estudo. Então, pais, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é: dê autonomia ao seu filho. Seu filho, ele sabe fazer, ele é inteligente. Só que
Se você não der autonomia para ele, ele vai ficar dependente de você em todas as atividades. Então, sugira para ele. Sugira ler novamente. Sugira pinte corretamente. Sugira. Não imponha. Quando a gente impõe alguma coisa, ou quando nos impõe alguma coisa, você gosta? Não. Então, tenha aquele momento com ele para ele poder entender que ele precisa fazer aquilo. Segundo, crie uma lista de tarefas diárias. Eu sugeri acima que as crianças precisam ter um horário para poder estudar. Então, nessas tarefas diárias, determine um horário. Eu sei que muitos estão trabalhando em casa agora e nem sempre todo o tempo é disponível o computador ou o celular, mas veja o que é melhor. Então, e recompense quando eles cumprirem as tarefas diárias, que seja trocar a comida do cachorro, ajudar a lavar a louça, o que for. Seu filho tem autonomia para isso. Então repense nessas coisas, elabore uma lista de tarefas. E quando você for recompensar, recompense com um jogo, com uma brincadeira, com um momento de leitura e até com uma guloseima pode ser, mas não sempre. Combinado? Terceiro, não espere a perfeição. Nem dos adultos a gente pode esperar a perfeição, não é mesmo? Então não espere a perfeição da criança. Ela ainda está em fase de aprendizagem. Mas todo momento que você ver uma tarefa e que você calcula que ela não está bem feita, vou te dar uma dica. Olhe para a criança e fala assim: filho, se você fosse o professor, que nota você daria para sua tarefa? Se ele fala 10, parabenize ele por isso. Se ele falar 8, 7, e você percebe que ele tem capacidade, autonomia de melhorar, olha para ele e fala assim: eu sei que você é capaz de chegar no 10. O que precisa fazer para chegar até lá? Se ele não souber te responder, fala para ele: pinte melhor aqui. Você verificou que aqui não está, o início de frase não está com letra maiúscula? Mostre para ele aquilo que ele pode melhorar. Porque se você olhar para ele e falar assim: você viu que aqui está errado? Olha, essa pintura está mal feita. Que isso, fulano? Isso não vai estimulá-lo a fazer e a querer fazer melhor. A única forma é você mostrar para ele e criar nele o desejo de fazer. Então, quando você fala para ele assim: olha, eu sei que pode ficar 10, ele vai olhar: é verdade. Vamos lá fazer ficar um 10, mas direcione ali. Combinado? 4. Sem gritos e sem maus modos. Eu sei que quando a gente está em casa, trabalhando, tem mais as atividades em casa e filho em casa, às vezes acontece da gente sem querer gritar. Eu estava em casa fazendo as atividades e uma criança começou a chamar um pai, aqui na vizinhança. E o pai, pela terceira vez que a criança gritou, ele respondeu assim: o que é? Na hora, eu dei tanta risada porque eu fiquei imaginando que o pai estava, por aqui já, não suportava mais a ponto de gritar. Então, assim, se eu e você não conseguimos trabalhar com gritos, imagine uma criança. Quando a gente conversa, direciona, é mais fácil. E o quinto e a última dica que eu dou para você é paciência infinita. Ai, prof, que desafio é esse? Mas é verdade. Nesse momento, nós precisamos desenvolver a paciência infinita. De olhar com amor, sorrir com amor, fazer as coisas com amor. Respirar fundo. E se para você está muito difícil essa questão da paciência infinita, a minha dica é: peça a Deus. Ele é o único que pode nos dar, a mim e a você, paciência. Porque Jesus, quando ele olha para nós, eu imagino ele tendo uma paciência infinita. Porque nós erramos o tempo todo. Mas todo momento que a gente pede para ele, ele nos ouve, nos ama novamente, nos perdoa. Então, quando a gente olha para o nosso filho, pense como Jesus olharia, como ele agiria naquela situação. E faça de tudo para fazer a mesma coisa. E saiba que nesse momento de desafios que nós estamos enfrentando, a melhor coisa é a gente ter a organização. Então, dê autonomia, sugira para ele.
lista de tarefas. Não espere perfeição, mas direcione. Permita que ele faça e traga para você. Aí você direciona. Combinado? E 4, sem gritos e maus modos. Leve reflexão isso. E por último, paciência. E que Deus nos abençoe nesse nosso desafio.